bem as aulas essa semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ó, estão lembrados que eu disse que todo mundo vai ter que falar, né? Lembre? Ai, meu Deus, eu não vou dar aula sozinha. A Elisângela não estava semana passada, a Elisângela está intimada a falar. A Júlia também não estava, está intimada a falar. O Cleiton estava, o Pedro, Iago, a Larissa, a Grazi também não estava, estão intimados a falar hoje. Vamos lá, Elisângela, me conta. Eu tava sim, professora, na aula semana passada, a senhora que não lembra? Tava? Sério? Sim, sério. O que que nós falamos na aula semana passada, então? Ah, não vou lembrar, professora, é muito serviço, né? Mas eu tava assim. A Grazi, bem-vinda, Grazi. Vamos lá? Me dá um oi, Grazi. Não entendi. Dá boa noite, Oi, Grazi. tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Ah, a senhora Bem-vinda. falou que era pra gente contar como tinha sido as férias, lembra? Ah, lembro. Ah, viu? Lembrei. É, é. O Pedro Iago também falou. A Julie, eu não me lembro da Julie ter falado alguma coisa. Ela não estava, né? A Larissa falou, o Cleiton falou. Julie, se apresenta, Julie, vamos lá. Eu não tava, professora. Que daí a senhora que atrasou, né? Me atrasei. Eu achei que a aula começava hoje, te juro. Para mim, na minha cabeça, era hoje que começava. Queria mais férias, vice? Ah, mas tudo bem, passou já. Vamos lá. E aí você foi embora, Julie, não acredito. Mas é bom umas fériasinhas a mais, né, professora? Ah, ia bem, né? Mas não deu. É. Não deu. Eu não tive férias, né? Eu trabalhei direto. Diretaço. Vamos lá. O que vocês tinham Depois a gente vai falar das atividades, tá? Por enquanto, eu tenho que ver com vocês dos artigos que vocês fizeram do semestre passado. Eu tenho um artigo da Elisângela, se eu não me engano, eu mandei para uma revista, não tive retorno da revista ainda. Eu mandei, agora eu não me lembro, para um congresso. Foi um de engenharia da produção e um, acho que não foi da turma de vocês, não, porque tinha que ver a aderência do congresso. Aí os artigos de vocês não tinham aderência do congresso. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente melhorar os artigos e vamos publicar. A FacVest tem 3 revistas e vamos publicar esses artigos nas revistas da faculdade ou não? Vamos sim, professora. O Cleiton tem um, é você e não sei mais quem. Cleiton é você e quem? Professora, é eu, o Pedro, a Thaís e a Bruna, se não me É, falha a memória. isso. A Júlia, eu me lembro da Júlia e depois não me lembro mais de quem, Julie. Os dois Igor e a Yara. Isso. Tá. A Grazi era a Grazi, mas quem Grazi? Não me lembro. Grazi, a Natália, se eu não me engano. Não lembro, tenho que olhar. Tá, então assim, ó, me escutem bem, tá? Alguns deles a gente vai conseguir dar uma arrumada e mandar para as revistas, tá? E outros talvez eu não consiga dar um ajuste neles, e então assim não vou conseguir, talvez a gente não consiga fazer o ajuste necessário que for, Acho que que as era eu, a revistas. Flaviane e a Jaze, professora.
Flaviane? Eu Tá. acho que era. Então A eu minha vou internet olhar. tá meio ruim, por isso que eu demoro, professora. Oi? A minha internet tá meio fraca, Ah, por isso que tá, eu demorei a responder. tá. Mas eu tenho todos os artigos de vocês ali e eu vou olhar e vou chamar um membro de cada grupo. O primeiro que tiver na lista do artigo, eu vou mandar no e-mail da turma e vou dizer fulano, né, Beltrano, tal, tal, e preciso que vocês entrem em contato comigo, tá? Porque daí a gente vai falar sobre o artigo especificamente, porque daí agora eu não vou me lembrar de cada um. O da Elisângela nós temos que esperar, porque ele já foi para uma revista. Então, assim, alguns dos de vocês, eu vou ser sincera com vocês, tá? Alguns vocês copiaram praticamente de outros artigos, bem copiadinho, tá? Então, o que eu fiz? Mas tinha pesquisa boa, então eu utilizei a pesquisa que vocês tinham e reescrevi praticamente todo ele, ok? Usei os mesmos autores que vocês tinham, mas eu reescrevi praticamente todo o artigo. Outros, daí eu precisava de muito mais tempo e preciso da ajuda de vocês, certo? Então, assim, é bom para vocês vão conseguir horas complementares junto à FACVEST a partir do momento que esses artigos estiverem publicados. Vocês chegam lá para a secretaria da faculdade e solicitam as horas para vocês, tá? Mas somente se os artigos forem publicados. Então, por exemplo, da Elisângela tá em análise. Então, não sei se vai ser publicado ainda. É uma pena, por exemplo, dois artigos das outras duas turmas foram aprovados num congresso agora, do dia 25 a 28, em Natal, e eu não consegui contato com os alunos. E eles tinham que se inscrever neste congresso, e os artigos vão ficar sem autores, eu vou ter que retirar os artigos do congresso, porque eu não consigo contato com os alunos e eles precisam se inscrever no congresso. É uma pena, porque eles foram aprovados e eles fizeram algumas solicitações de melhorias. Eu fiz as melhorias nos artigos, mandei, que eles pedem, a gente manda os artigos e aí os avaliadores pedem algumas melhorias, né? Eu fiz essas melhorias, mandei e eu não consigo contato com os alunos. Da turma de engenharia e de uma turma de administração, acho que foi do semestre passado também. E eu, como antes a gente recebia e-mail no e-mail privado, e agora é só no e-mail da faculdade, eu excluí todos os e-mails que eu tinha no meu particular, então eu não tenho mais e-mail de aluno no meu particular, só nesse de agora. E eu perdi os contatos, e aí os alunos não colocaram os e-mails nos artigos. E aí eu não consegui mais entrar em contato. Eu entrei através dos coordenadores dos cursos, ver se conseguiu o contato com os alunos. Aí eu fiquei tão sentida, porque eu trabalhei tanto para arrumar, para colocar no template do evento, para deixar dentro das normas, para fazer as correções que eles pediram, e agora tem que tirar o artigo do evento, porque os alunos eu não consegui localizar para eles se inscreverem no evento. Imagina, isso eram 8 horas complementares. Olha a quantidade de horas, né? Então, só tem um grupo que eu consegui. Só um que eu consegui, que o pessoal fazer contato, que vai ser apresentado. Só. Os outros eu não consegui. Então, é uma pena, tá? Mas, enfim, mas eu sempre peço para os alunos, quando fazem os artigos, que embaixo do nome no artigo, coloquem o e-mail, que daí eu tenho contato, mas às vezes as pessoas não me ouvem, né? Daí perdem a oportunidade de ter horas complementares ou terem um artigo publicado. Certinho?
Todos me escutaram? Sim, Certo. professora. Tá? Então, vamos para a nossa primeira atividade. Eu tinha pedido algumas coisas semana passada. Quem é que lembra o que eu havia solicitado? Meu Deus, quando vocês ficarem velho como eu, como é que será a memória de vocês? Hein, Cleiton, que será? Ficarem da minha idade, vocês não vão saber mais nem o caminho de casa. Será? Jesus. Esqueceram? Acredito que quase, professora, mas se não me falha a memória certa, eu tinha pedido para a gente pesquisar um pouquinho sobre contabilidade pública, né? Para a Aham, gente começar a discussão isso. aham. Tá, mas daí vocês não fizeram atividade de casa, não tem problema. Já vamos começar com as atividades agora, então, tá? Vamos lá com a nossa primeira apresentação hoje. Nossa, já está lá no final. Olha que bonitinha a minha apresentação. Vocês estão vendo? Sim, professora. Estão vendo? Viu que mudou? Então, aqui está meu e-mail, tá? Então, por favor, sempre que vocês forem se comunicar comigo, este é o e-mail, ok? Não é mais aquele que vocês tinham antes. E vocês conhecem a flor de lótus? Essa aqui eu adotei agora, desde esse semestre, é a flor de lótus, nos meus slides. Essa flor de lótus, ela tem várias cores, tem branca, azul, vermelha, amarela, cor de rosa, né? Enfim, tem várias. E eu adotei azul. Já vou mostrar por quê. E o símbolo da nossa FACVEST. Então, a flor de lótus, ela tem uma simbologia, né? A flor de lótus azul é a sabedoria e o conhecimento. Então, nós temos, na nossa área, nós somos eternamente em busca do conhecimento. Somos eternamente estudantes. Nós não podemos parar. Principalmente nós que somos da área de contabilidade. Nós não podemos parar nunca e a nossa profissão não nos permite, não nos dá o luxo de nos deixarmos uma semana, um dia, um mês sequer, sem a gente ficar estudando algumas coisas. Nós temos que diariamente estar estudando para poder começar o dia de trabalho. Então, nós somos eternamente estudantes em busca do conhecimento. Então, eu adotei a flor de lótus. Nas minhas apresentações vai estar. Alguém de vocês assistiu a Semana Acadêmica de Engenharia de Produção? Só um pouquinho que eu preciso liberar alguém para entrar. Alguém de vocês assistiu a Semana Acadêmica de Engenharia de Produção? Por favor, fale comigo, não me deixem sozinha, pelo amor de Deus. Não, professora. Não, eu estava palestrando para eles na semana. Que coisa, mas tudo bem, vamos lá. Então, normas para nossas aulas. Vamos lá, prestem muita atenção agora. E agora eu preciso que todos falem. Não se omitam de falar. Vamos lá. 2 provas, ok? Cientes? Ok. Tá. Ok. Então, Ok. vocês já sabem, por enquanto, as provas vão ser naquela modalidade. Nossa, eu vi que estava ruim de voz, estava ele desplugado do computador. Estão me ouvindo melhor agora ou não? Antes estava melhor, professor, pelo menos para mim. E para os outros? Antes estava melhor mesmo. Então eu vou tirar. Tá. Então eu vou tirar, para mim também fica melhor, porque o fone fica me incomodando, tá? Então, por enquanto, a gente vai ter aquela modalidade que vocês já fizeram as provas, né?
provas online, até provem o contrário, vai longe ainda. Então, a data eu tenho que olhar no calendário, mas é o calendário da faculdade, não olhei ainda. Vamos para os trabalhos. Artigo. Vai continuar artigo, porque eu tenho uma missão que vocês vão ter que chegar até se formar, saber fazer artigo. Essa é uma missão que eu tenho para vocês. Assim, vocês diversificaram bem os artigos na área de vocês. Eu percebi assim que vocês conseguiram utilizar, a disciplina era de custos, vocês conseguiram abrir um leque muito bom para fazer os artigos. É claro, como eu disse, teve uns artigos bons, outros nem tanto, mas vocês não têm conhecimento, nunca fizeram. E aonde foi a falha de vocês? Primeiro, a gente não teve aula presencial e vocês não me buscaram, não me pediram auxílio. Ao contrário de poucos, a Julie me pediu auxílio, a Elisângela me pediu auxílio, me mandou o artigo para mim olhar, e eu fui trabalhando. Então, dava para ver a diferença de quem me pediu auxílio, me mandava o artigo. Prof, dá uma olhada no meu artigo, se eu estou no caminho. Então, ficava mais fácil. Agora, quem nunca me pediu nada e só me entregou pronto, aí realmente ficou difícil de avaliar. Mas, assim, a dificuldade de vocês nunca terem feito e ainda de não me pedirem auxílio para mim dar um caminho para vocês, tá? Então, vamos lá, o que vocês precisam fazer? Então, a entrega é impreterivelmente 4/11/2020. Olha aqui, ó, coloquei. É grupo máximo, mas máximo de 4. Porque, inclusive, naquela revista que eu mandei, o da Elisângela, eu deixei de mandar, se eu não me engano, o da Julie, porque eles aceitavam só com 3 autores, o máximo de 3. E o da Julie tem, se eu não me engano, tem 4, e tinha que ter o professor 5, não dava. Se eu não me engano, acho que foi isso, que o da Julie não foi para a revista também. Então, no máximo, mas no máximo 4. Se vocês puderem fazer com um grupo menor, eu agradeço, porque daí a gente tem mais opções de revistas também para a gente colocar. Correto? E é uma exigência que eu vou fazer. Eu quero acompanhar vocês a fazer esses artigos, porque eu quero ajudar vocês a fazer. Não é como teve uma turma que disse, a professora quer que a gente faça artigo para ela só colocar o nome. Não, o meu objetivo não é colocar meu nome, o meu objetivo é corrigir o artigo, auxiliar vocês, de não, esse não é o caminho certo, você precisa fazer isso, você precisa fazer uma pesquisa assim, você precisa fazer aquilo lá. Não, esse não é o caminho que você deve seguir. Esse é o meu objetivo de professor, ensinar a vocês a fazer o artigo, não é cobrar ele pronto. Eu preciso auxiliar vocês a fazer. Certinho? Combinado? E qual que é o tema do artigo? A senhora já decidiu? Não, vai ser na disciplina aqui, vocês vão ver alguma coisa, tá? Vamos lá. Então, grupo de 4 no máximo, se for menos, melhor. Apresentar em aula grupos de 4 ou menos. O trabalho vai ser, vou ver o assunto ainda, né? Assim que concluir as matrículas, porque tem todo esse mês ainda de matrículas. Apresentar em sala virtual dia 9 de setembro. O que vocês vão me apresentar dia 9 de setembro? O objetivo e a metodologia que vocês vão utilizar para fazer esse trabalho aqui, ó. Dia 9, vocês vão me apresentar aqui, como eu estou dando aula para vocês, o grupo, já, porque as matrículas vão até o dia, se eu não me engano, 28, 29 de agosto, então até o dia 9 você já tem mais uma semana, é o tempo para vocês unirem as pessoas e fazerem o grupo para o trabalho. Então, o grupo
Um exemplo, eu vou pegar aqui do que eu me lembro, do Cleiton, da Grazi, da Julie, da Larissa, da Elisângela, do Pedro, né? Formou os grupos aí. Vão me apresentar, o objetivo do nosso trabalho é esse, a metodologia que nós vamos usar é essa. Ah, professora, eu não sei o que é metodologia. Não tem problema, me passa um e-mail, me diga, professora, o nosso grupo, nós queremos trabalhar tal assunto. Ok? Então, o objetivo, me ajuda a criar o objetivo. Daí eu vou dizer, qual é o objetivo de vocês trabalhar esse assunto? Aí vocês vão me dizer com as palavras de vocês, eu vou ajudar a criar isso. Aí, baseado nisso, eu vou dizer, bom, a metodologia que vocês vão usar vai ser essa, tá? Mas, assim, mesmo assim, eu gostaria que vocês pegassem o livro de métodos de pesquisa que tem na faculdade. Eu tenho um bem simplesinho na faculdade, que ele é de fácil entendimento, que é aquele do professor Renato. Ele é muito fácil de entender. Lá tem como fazer o objetivo do artigo, como fazer a metodologia do artigo, uma linguagem bem fácil. Tem outros, muito mais, tem bastante, mas esse é bem facilzinho, tá? Mas então, esse que é. Então, o dia 9, no dia da aula, os grupos vão me apresentar, cada um vai dizer, o objetivo nosso vai ser esse, nós vamos usar essa metodologia. Aí a gente vai dizer, não, acho que não está legal, nós vamos ter que mudar. Combinado? Combinado. E outro detalhe aqui, ó, participação em aula. No semestre passado, eu tive, não foi o caso da turma de vocês, mas assim, também da turma de vocês. Eu tinha 5 ou 6, no máximo, que eram sempre os mesmos que participavam em aula. Esse semestre eu vou adotar outro sistema. Então, o artigo não vai ter peso 10. Eu vou juntar a participação em aula, essa participação aqui de vocês, como vocês estão hoje, e porque quando eu gravo a aula, eu também já tenho as presenças gravadas e eu tenho a participação de cada um, né? Então, isso vai ser vai ser o meu balizador para poder depois atribuir a nota de vocês, tá? Então, não vai ser só a nota do artigo. A participação de vocês em sala de aula, certo? Então, vocês assim, ó, não quero abrir a câmera, prof. Não tem problema, não abre a câmera. Mas vocês precisam participar, vocês precisam perguntar, vocês precisam participar da aula como se efetivamente nós estivéssemos em sala de aula. Efetivamente nós estivéssemos em sala de aula. Vocês precisam participar. Senão, a gente não vai adiante. Essa disciplina é uma disciplina muito diferente das que vocês viram até hoje, muito diferente, e requer bastante participação de vocês. Posso contar com vocês? Jesus. O artigo vale só 5, tá? Vamos lá, então, né, professor? Quem que falou? Pedro e Iago? Isso. Ô, professor, Ah, duas indagações. O artigo, então, vai ser um novo título agora que a gente vai fazer. Um novo artigo. é um novo artigo. Nós precisamos concluir, mandar para uma revista aquele que vocês fizeram o semestre passado, tá? Tá, a gente vai concluir aquele e fazer um novo. Fazer um novo, porque aquele já foi. Aquele vocês já ganharam nota e aquele nós queremos publicar. Vocês querem publicar o trabalho de vocês? Sim, sim. Querem? Só para entender, né, professor? Tá, então vamos lá. Ai, desculpa, então, tá. Então, os do semestre passado já estão prontos, vocês já ganharam nota. Mas, assim, como vocês nunca fizeram, alguns estavam bons, outros nem tanto. E agora, o que a gente vai fazer? Eu não tenho tempo para deixar todos eles 100% eu sozinha. Eu preciso da ajuda de vocês, dos grupos, para a gente mandar para uma revista. Então, dependendo de cada assunto da faculdade, deixa eu só ver aqui se é meu... Só um pouquinho, gente. Eu deixei, desculpa, só um pouquinho, desliguei.
Dependendo de cada revista, tem 3 ou 4 revistas da faculdade, dependendo de cada tema da revista, nós vamos mandar um dos nossos artigos. Não dá para mandar todos para a mesma revista, porque uma tem um enfoque em custo, a outra em turismo, sei lá, e a outra em outra área, né? Então, a gente vai ver, outro empreendedorismo. Então, a gente vai ver conforme cada um artigo que vocês fizeram, a gente vai melhorar, vai ver o que precisa fazer e vamos mandar para essas revistas, tá? Não significa que todos serão aprovados para serem publicados. Aqueles do ano passado, do semestre passado, certo? Certo. Certo? Certo, professora. Tá. Agora nós estamos falando, este aqui de hoje, 4/11, é do próximo semestre, é outro conteúdo. My God! Meus filhos, tem que estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Ou não querem mandar, se vocês não querem mandar para a revista do semestre passado, me digam que daí vocês não precisam fazer nada e eu excluo eles dos meus arquivos também. Vocês que mandam. Não, professor, eu acho que é interessante até para enriquecer nosso currículo, né? Produção acadêmica sempre é bem-vinda, e principalmente para quem quer continuar aprendendo e quem quer atuar mais para frente, como fazer um mestrado, enfim, é sempre importante, né? Mas é claro, porque quando vocês forem fazer por exemplo, alguém de vocês vai concluir agora, vai fazer uma especialização tal, aí eles vão pedir o currículo Lattes, vai ver quantos artigos você publicou, né? Cada artigo tem peso, se for isso, se for aquilo. Então, a gente tem que começar um dia, né? Então, eu sou a favor. Agora, se vocês não querem, daí me digam, né? Que daí a gente nem continua naqueles do semestre passado. Eu só tô ansioso, professor, para ver a avaliação da senhora mesmo sobre o nosso, porque eu acho que a sensação e essa resposta que a sua pergunta vai ser após essa avaliação vamos dizer assim, da senhora sobre esses artigos, né? Olha, daqueles, vocês não receberam a avaliação? Eu não lembro de ter recebido, professor. Mas vocês não viram a nota de vocês? Ah, sim, da nota, sim. Do artigo, não, eu não mandei os artigos para vocês, né? Porque não tinha como eu mandar, devolver para vocês por e-mail para todos, né? Mas não tinha. Sim, não, imagina, eu digo mais, professora, eu fico ansioso para ver o que a senhora achou deles, o que precisa melhorar, qual que vai ser essas adequações que a gente vai precisar para uma possível encaminhamento para publicação, entendeu? Tá. Então, quando eu leio os artigos, por isso que eu gosto deles, eu preciso que eles sejam no Word, que daí eu posso fazer as observações nele mesmo, sabe? Daí eu vou dizendo, aqui precisa disso, aquilo precisa de lá, né? É isso que eu faço. E aí, quando eu for devolver para vocês já vai, os grupos vai ter as minhas observações ali, o que precisa ser feito. Vai estar no próprio corpo do artigo. Bacana, então. Tá? E se alguém não quiser, daí vocês me digam, que daí eu nem mando, nem gasto tempo, no caso, né? Mas eu acho que seria perder tempo, é uma boa experiência, eu acho que é uma boa experiência, porque eu não posso cobrar de vocês a qualidade de um artigo como se eu e meus colegas estivéssemos fazendo. Vocês estão entendendo? Porque conhecimentos são escadinhas. O curso de contábeis, quando vocês começaram
a primeira fase de contábeis, e vocês são escadinhas, né? São degrauzinhos que vocês vão galgando, vocês vão acumulando, são caixinhas que vocês vão preenchendo, né? E a produção acadêmica é a mesma coisa. O conhecimento acadêmico, a pesquisa, vocês fazerem pesquisa, fazerem trabalhos, é a mesma coisa. Vocês vão... O meu primeiro artigo eu tenho guardado até hoje. O professor, acho que gastou uma caneta vermelha inteira para escrever tanta coisa, faltou espaço para ele escrever tanta coisa que faltava no artigo. Eu guardei, está guardado até hoje. Mas, assim, são conhecimentos, né, que a gente tem, então eu não considero que seja perder tempo, mas vocês têm toda a liberdade, conversem no grupo, cada grupo de vocês, conversem e me passem, me chamem no e-mail, olha, eu sou do grupo tal, um representante por grupo só, né, eu tenho do meu trabalho, e eu quero, né, nós queremos dar continuidade do trabalho, a senhora podia nos mandar para a gente dar continuidade. Um representante do semestre, do trabalho do semestre passado, tá? Ficou claro do semestre passado agora? Sim, professor. Ficou, professor. Tá. Então, agora vamos para o semestre, esse que nós estamos agora, que é este daqui que eu estou falando, tá? Aí vocês me perguntaram de qual área a gente pode fazer. Bom, é da nossa... o interessante sempre é da disciplina que a gente está fazendo. Vocês vão dizer, mas contabilidade pública. Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer na contabilidade pública. Várias coisas que a gente pode fazer, vários artigos, várias pesquisas em contabilidade pública. Eu me lembro que uma época eu fiz um artigo... eu tenho que ver, porque eu me lembro que eu publiquei ele. Foi no setor público, mas eu não me lembro nem o título que eu dei a ele. Eu fiz uma pesquisa dos gastos do setor público de 10 anos, né? Eu fiz os custos ou a evolução dos gastos, alguma coisa peguei de um setor público, porque os gastos, os balanços, está tudo no site, né? Então, a gente não tem dificuldade, é a coisa mais fácil que tem, porque está tudo no site, tudo disponível, né? Então, a gente vai lá e consegue, está tudo disponível. Então, é bem interessante, tu pode calcular custos, tu pode calcular a evolução dos gastos na folha de pagamento, a evolução tem uma série de coisas que vocês vão ver a partir do momento que vocês começam a ter a disciplina, vocês vão ver que tem muitos assuntos, tá? Então, o artigo vocês têm que me entregar pronto, final, dia 4/11, certo? No máximo 4, se puder ser menos, ótimo. Então, vocês vão ter que decidir o objetivo do artigo e a metodologia e me apresentar o dia 9 de setembro, aqui, sala virtual. O grupo vai apresentar aqui o nosso objetivo e nossa metodologia que nós vamos utilizar vai ser essa. Certo? Agora nós estamos falando deste semestre. Ok? Ok. Participação em sala de aula. Então, eu estava falando para vocês que o nosso artigo eu não vou mais estar com peso 10, porque eu vou usar a participação em sala de aula. Isso aqui vocês vão participar, vão estar interagindo, essa interação, essa conversa, essa discussão, esse questionamento, não é, como vamos dizer assim, bater boca, discutir, mas essa interação, como vocês faziam em sala de aula, é a mesma coisa. Falar que vocês estão, cada um na sua casa, e eu estou aqui, a gente faz a mesma coisa. Combinado? Combinado, professora. Eu ouvi a voz, acho que é da Julie, não? Ou da Grazi? É Elisângela. Elisângela? Tá. É que quando eu estou com a tela toda aberta, eu não vejo ninguém, tá? A ementa já foi aprovada. Amanhã vocês terão ela na sala virtual, vai estar disponível lá para vocês a ementa. Eu vi agora de tarde que o professor Seniro aprovou a ementa de vocês, que eu sugeri uma ementa. E nós vamos seguir a ementa. Então, vocês podem ir lá ver todos os assuntos que nós vamos tratar durante todo o nosso semestre, tá?
Baseado nessa ementa, eu vou fazer o nosso plano de aula. Então, lá, se vocês forem lá olhar, até o final do semestre, vocês vão ver todos os dias que aula nós vamos ter. E aí, se vocês querem, inclusive, antever um pouquinho, vamos ver o que a gente vai ter nessa aula, vocês podem dar uma olhada, podem pesquisar, que daí vocês vão ter uma melhor forma de participação, vão ter assunto para participar. Hoje nós vamos falar sobre a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós vamos trazer, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi... Então, isso é interessante. Hoje nós vamos falar sobre a lei de responsabilidade fiscal. Júlia, o que tu viu sobre a lei de responsabilidade fiscal? Eu vi isso. O outro viu aquilo, o outro viu aquilo lá. Então, isso é enriquecedor. Então, isso é bacana, sabe? Isso é gratificante para o professor, gratificante para os colegas. E, assim, é a melhor forma que a gente tem para aprender. Posso contar com vocês? Pode, claro, professor. Ai, que susto, eu quase tive um infarto agora. Tá? Então, amanhã vai estar disponível na sala virtual para vocês. O link, eu sempre vou colocar o link também na sala virtual. O link da pré-aula e pós-aula. Não sei o que aconteceu, que da pré-aula de vocês hoje não estava. Ou a professora enlouqueceu e não colocou, mandou só para encher o formulário e não mandou para vocês. Não sei. Mas, enfim, sempre vai ter o link da pré-aula e a pós-aula. A pós-aula eu nunca consigo colocar no mesmo dia, porque eu tenho que esperar receber, baixar ela, e eu sempre coloco no YouTube que vocês conseguem acessar de qualquer lugar, tá? Então, por isso que às vezes só vai até no outro dia, ao meio-dia, eu consigo liberar para vocês. Porque demora, ao mesmo tempo da hora de aula, é o tempo que demora para subir no YouTube. Então, agora de noite, quando eu vou dormir, eu deixo o computador ligado e ele vai baixando. E amanhã cedo, quando chego no escritório, eu começo a baixar outro e demora e vai baixando, tá? Então até amanhã de meio-dia, vocês vão ter o link da pós-aula disponível para vocês também. Então, vocês podem assistir, podem rever. Uma coisa que nós vamos ver essa pontualidade na sala, na entrada de sala virtual, também seria bastante interessante se a gente conseguisse manter entre 18h40, 18h50, por ali, né? Que daí a gente não consegue, não precisa ir voltando, porque como eu tenho que deixar a tela toda cheia, e aí eu tenho que, toda vez que alguém entra, e se eu estiver muito empolgada com a aula, eu posso até não escutar alguém me chamar e pode ficar sem conseguir entrar na sala virtual. Certinho também? E daí, vocês têm o meu telefone, se acaso eu não conseguir liberar alguém me chama e aí fica mais fácil. Posso contar com vocês também? Pode, professora. Tô sentindo vocês tão xoxinhos. O que aconteceu? Me contem. Não aconteceu nada. O que foi? Estão assustados? Não, é uma quarta-feira cansada, professora. Bastante trabalho e essa chuvinha lá fora não é muito propícia. Graças a Deus que a gente tem trabalho, né, gurizada? Pelo amor de Deus, já pensou se não Exatamente, tivesse? graças a Deus. Como diz o Pedro Iago, gratidão, né, Pedro Iago? Isso aí. Gratidão pelo trabalho. Gratidão pelo trabalho, graças a Deus, tá? Então, assim, eu tinha pedido para vocês darem uma olhada, ver o que era a contabilidade governamental. Semana passada, o Cleiton, né? Cleiton? Isso, professor. O Cleiton deu um apanhado geral do que era a contabilidade pública. E aí hoje eu
também fiz algumas coisas, né? E depois vocês também vão ter que me ajudar a procurar algumas coisas. Então, a gente vai um pouco, se despira um pouquinho da nossa contabilidade do dia a dia, mas no geral nós temos assim, o que a gente precisa entender? Que na contabilidade empresarial, o foco da contabilidade empresarial, ela tem a intenção de subsidiar a empresa, o empresário, no seu controle, né, da sua contabilidade, no seu controle dos seus processos, no controle de como está a contabilidade, de como estão os dados da sua empresa. Tá? E essa é a nossa contabilidade comercial, como a gente diz, né? Na contabilidade pública, ela tem o mesmo sentido, só que muda o ente. Seria quem? Muda, em vez de ser um empresário, é um gestor público. Quem seria esse gestor público? Aí são todas as empresas públicas, setores públicos, né? Aí o que a gente mais sabe? Que são câmaras de vereadores, prefeituras, governo do estado, governo federal, aí a gente tem órgãos públicos, né? Tem SEBRAE, todos esses, tudo que envolver público, então tem o seu gestor público, né? E tem o mesmo sentido. Então, tudo que é para contabilidade comercial, para um fim de controle, um gerenciamento, a contabilidade governamental tem para esse gestor, que é um gestor público, que esse gestor público também precisa tomar suas decisões, né? E ele toma suas decisões baseado nas informações que a contabilidade lhe fornece. Então, para a gente ver o quão importante é a nossa profissão. O gestor empresarial toma decisões baseadas nas informações que nós fornecemos para a contabilidade, nós contadores fornecemos. O gestor público toma decisões públicas que as decisões dele afetam as pessoas, mas que as decisões deles são tomadas baseadas nos dados contábeis que nós, contadores, ou o contador público, né, fornece para eles. Então, veja o quanto importante é a nossa profissão. Então, a NBCT 16.1 é uma norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, especialmente o setor público, traz conceitos, né? E o objetivo é o campo de aplicação da contabilidade pública, definindo-a como um ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios da contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial. Que controle patrimonial é esse, né? Que essa NBCT 16.1 diz. Se lá nas nossas empresas comerciais nós temos um patrimônio, né? Se eu perguntasse para vocês, qual é o patrimônio das empresas? Vamos lá, alguém me responde. Qual é que é o patrimônio de uma empresa comercial? Qual é o patrimônio dela? A soma de todos os bens, direitos e deveres da empresa. Ok. E o que é um bem de uma empresa lá comercial? Um exemplo. Um imobilizado, um prédio, enfim, um terreno, ações que ela possa ter, enfim, são algumas. Tá. Então, nós agora vamos para a contabilidade pública. Aqui, essa norma diz assim, o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador os princípios da contabilidade e as normas direcionadas ao controle patrimonial. Então, o que é o patrimônio público agora? Mas patrimônio público? Mas se é público, tem patrimônio? Será que tem? Vamos lá. Será que tem? Me ajudem, por favor, porque aqui eu enchi de pontinhos, ó. Tem sim, professora. Na verdade, não deixa de seguir essa mesma noção que eu comentei
para a senhora, né? Então tem sim uma gestão pública para funcionar, precisa ter uma estrutura, precisa ter um prédio, precisa ter um administrativo, precisa seguir basicamente com os mesmos processos que seguem numa empresa privada comercial, né? Então ela seria basicamente os mesmos bens que ela são bens que ela precisa ter para fazer funcionar a máquina pública, para poder de alguma forma atuar, né, na sua área de atividade, né? E esses bens são de quem? Esses bens são do município, né, de todos Hum. nós, na verdade, né? O gestor público só administra esses bens, mas acaba sendo de todos nós. Exatamente. Vocês já ouviram falar patrimônio da comunidade, esse patrimônio da comunidade, né? Já ouviram falar isso? Uma praça é um bem de quem? É um bem? Uma praça bem pública, público. um parque é patrimônio de quem? Da comunidade a patrimônio público. Da comunidade, é um patrimônio público, né? E aí e faz parte do patrimônio do município, né? Do estado, do município, se for na região do município. Então, exatamente. Só que e não tem um dono específico, né? Como a empresa é dona do Antônio, do Pedro e do Iago. O setor público, não. Tem um gestor, ele é eleito, ele é concursado para gerir aquilo lá, mas o patrimônio é da comunidade, né? Concordo? Sim ou não? Sim, professor. Quem que falou bem longe que mal consegui escutar? A Larissa. O que foi que a Larissa disse, Larissa? Eu disse que sim. Ah, tá bom. Então, qual é o objetivo disso? Assim como na contabilidade aplicada ao setor privado, o objetivo do estudo da contabilidade pública é o patrimônio, neste caso, é chamado de patrimônio público. Lembra que a gente estava vendo ali atrás, né? Entendido como conjunto de bens, direitos. Olhe bem, lá na nossa empresa, na nossa empresas comerciais, nós não temos bens e direitos? Temos, né? Sim. E aqui também nós temos um conjunto de bens, o Claito bem disse, né, é a mesma coisa, só que eles estão à disposição do Estado. Aqui, quando a gente fala Estado, a gente entende um Estado público, tá? Não é o Estado de Santa Catarina, o Estado do Rio Grande do Sul, é o Estado, é o público, ok? É nesse sentido que o autor quer falar. Então, é um conjunto de bens, direitos à disposição do Estado, certo? Então, aqui também tem esse autor. Olha que quando a gente faz uma referência que a gente copia aqui, né? Define patrimônio público como conjunto de bens, valores, créditos e obrigações de conteúdo econômico e avaliáveis em moeda que a Fazenda Pública possui e utiliza na consecução dos seus objetivos. Então, só mudou alguns termos, mas não muda praticamente nada do comercial. Só muda o objeto dele, né, que é público. Então, um conjunto de bens, valores, créditos e obrigações. A nossa empresa é conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, aqui, conjunto de bens, valores, créditos e obrigações, né? Então, aqui seria direitos e obrigações de conteúdo econômico avaliáveis em moeda que a Fazenda Pública possui, né? Então, a Fazenda Pública possui e são avaliáveis, possíveis de serem avaliados.
Até aqui não mudou nada, né? Só mudou a forma como eles são. Deixa eu ver se nós não passamos da hora. Não, tá, ainda dá tempo. Então, essa lei aqui, ela está desde 64. Essa lei vocês vão escutar sempre. Lei 4.320 de 1964. No Brasil, as definições dessa lei implicam o uso do regime misto para apuração do resultado orçamentário ao fim de um exercício, ou seja, essa lei aqui é para os órgãos públicos, tá? Ou seja, ou seja, deve-se utilizar o regime de caixa e o regime de competência em conjunto. Poxa, mas professor, agora mudou o regime de caixa? A gente não tem que fazer a opção, o regime de competência, o regime de caixa? Esta lei aqui, para esta modalidade, que é os órgãos públicos, ele, né, ou seja, deve-se utilizar o regime de caixa e o regime de competência em conjunto. Tá? Então, essa é a diferença principal, tá? Então, tá aqui, ó. Entretanto, esse autor, os principais motivos para utilizar o regime de caixa, segundo ele. Então, seria, se fosse utilizar o regime de caixa, segurança nas decisões sobre o pagamento, com base somente nas disponibilidades, porque se você usa o regime de caixa, você sabe que você vai pagar, o regime de caixa é aquilo, você recebe, paga, recebe, paga, recebe, paga, né? Dinheiro. O conservadorismo do regime, que permite apurar a situação financeira com base no regime de caixa. Então, a situação financeira, todo dia você já consegue apurar a sua situação financeira, porque você está com dinheiro ali. Você pagou tanto, entrou tanto, sobrou tanto, você tem a tua situação financeira ali na mão. Então, esses são os principais motivos para utilizar o regime de caixa. Mas, e como não é possível no próprio órgão público também receber somente tudo à vista, você sabe que tem parcelamentos, né? Tem impostos, os impostos, tem... Como é que se chama, Clayton? Os parcelamentos, as dívidas, as pessoas parcelam, né? Seus IPTU parcelado, uma série de coisas, então você parcela em 60 vezes, então isso entra pelo regime de competência, não é pelo regime de caixa. Então, por isso que é feito os dois tipos de regime. Clayton, quer comentar alguma coisa aqui, já que você trabalhou em prefeituras também? Não, professor, eu só tô até abrindo aqui, se a senhora puder esperar uns 10 minutinhos, eu tenho sim algumas considerações. Só quero confirmar um dado aqui, tá bom? Em relação à aula? Isso, em relação à aula, só para confirmar aqui, para eu também não falar besteira aqui para os colegas. Tá. No Brasil, segundo o portal do Conselho Federal de Contabilidade, a estrutura das normas brasileiras de contabilidade está regulamentada pela resolução tal do Conselho Federal, número 1328, de 2011, foi quando mudou as normas, né, constituindo-se um conjunto de regras e procedimentos de conduta que devem ser observados como requisitos para o exercício da profissão contábil. Então, também para o contador público, segue as mesmas normas de 2011. Até antes disso, os técnicos contábeis também podiam trabalhar nas prefeituras. De 2011 para cá, eles não podem mais trabalhar como contadores de órgãos públicos, de prefeituras, tá? De prefeituras, de governo de estado, enfim, o que for. Eles têm que seguir essas normas, de 2011 em diante. Então, nós temos a estrutura das normas brasileiras de contabilidade. Isso aqui é toda a estrutura completa das normas, tá?
Então, nós temos as normas completas, para todas elas, as normas simplificadas para as pequenas e médias empresas. Então, se eu quero trabalhar, se eu sou contador e preciso trabalhar com as pequenas e médias empresas, eu vou me identificar somente com essas normas. Eu não preciso atender a todas essas outras normas aqui. Eu vou pegar nessa daqui. E tem as normas específicas. Daí, dentro dessas normas específicas, eu vou abrir, vou entrar lá e vou encontrar cada uma delas e vou trabalhar lá. Agora, como nós estamos trabalhando com o setor público, esta NBC, aqui é do setor público, então nós vamos trabalhar com esta daqui, ó, do setor público. Todas essas outras demais normas aqui, elas estão para essas outras atividades, olha. Essa daqui é para auditoria interna, essa é para perícia, essa é de serviços correlatos, e enfim vai. Aí, o que eu quero que vocês façam, e isso é hoje, tá? Que vocês, já que vocês têm internet, que tem tudo, eu quero que vocês procurem e abram essa NBC TSP do setor público só e vejam a quantidade de normas que tem dentro dessa NBC. E aí eu quero que vocês me digam, nós vamos conseguir ver todas elas dentro da nossa disciplina? Agora eu vou aguardar uns minutos e vocês vão fazer isso aqui e eu vou aguardar os comentários de vocês. Enquanto o Clayton está vendo lá algumas coisas, vamos ver o que o Clayton vai trazer para nós. Tá? Os demais, o Clayton está vendo outra coisa, tá, Clayton? O que você está vendo, Clayton? Não, professora, eu estou vendo aqui só sobre a questão do regime de caixa de competência. Se eu não me falho em memória, teve uma alteração na legislação em que determinava somente o regime de competência, mas só quero confirmar esse dado. Tá, eu tirei isso dali, deixa eu ver. O autor. Vamos lá. Como é que está o autor aqui, meu Deus? Antônio Benedito Silva Oliveira. Eu comprei o livro que chegou esta semana. Vamos ver de quando que ele é. Primeira edição é de 2019. Saraiva 2019, esse livro aqui. Comprei ele essa semana. Comprei semana passada, fiquei surpresa, chegou uma semana antes, 2019. Antônio Benedito Silva Oliveira e Marília Cássia Teixeira, Contabilidade Governamental. Uma abordagem sobre as tomadas de decisão. Mas se tu encontrar ali alguma coisa... Enquanto você está procurando isso dali para nos auxiliar, os demais procuram isso dali e eu vou chamar de um por um ali para me falar sobre essa NBC TSP do setor público. Nós temos 10 minutos. Olha que a participação está valendo já, tá? Não me deixa aqui sem eu sozinha, porque eu vou infartar. Ô, professora, até se for outro dia, até consigo fazer alguma coisa, mas hoje eu tô pelo celular assistindo sua aula, não consigo fazer muita coisa, não. Tá, mas tu conseguiu abrir, Pedro? Só a sua aula? O arquivo desse NBC aí, não? Tu não consegue abrir esse NBC? No momento, não. Tô usando o celular. Tu não consegue abrir no celular daí? Deixa eu tentar aqui, professor. Eu acho que sim, tu consegue.
Professora, daí é para falar o quê para a senhora? O que você encontrou? Conseguiu abrir a NBC-TSP do setor público? Que eu vi uma aqui. Quantas subdivisões abriu ali? Umas 30, 40? Abriu? Professor, enquanto a Julie vê ali, eu acho que foi um Tá. equívoco realmente da minha parte. Estava verificando o material que eu estava lendo no final de semana. Inclusive, é uma cartilha do CNM, né, que é a Confederação Nacional dos Municípios, em que ele trazia assim, a adoção de um novo regime contábil. Mas eu relendo aqui, ele traz realmente o regime misto, porque desde da adoção da Lei 4.320, a contabilidade pública vem adotando então o regime misto, como a senhora comentou, né? Então, pela nova contabilidade, permanece do ponto de vista orçamentário o tratamento da receita pública, né? E o da despesa pública. Então, da receita, quando os valores são efetivamente arrecadados, né? Por isso, o regime de caixa, e o da despesa quando os valores são empenhados, né? Então, ele até traz aqui, mas agora parece ser registrados os lançamentos do imposto, direito a receber e a obrigação pelo fato gerador, daí sim é o regime de caixa, né? É o regime de competência integral. Eu posso passar para vocês também esse livro aqui. Ele é bem bom. Chegou essa semana, é de 2019, é o último, né? Que veio agora. Então ele está bem atual também, né? Mas assim, sempre que vocês têm alguma coisa nova, como eu digo, ó, contador, a gente não sai uma medida, ali sai uma nova normativa, como você mesmo falou, Clayton. Podia estar o livro do ano passado, essa normativa pode ter saído agora e já não estava mais valendo o que estava no livro, né? Exatamente, acaba sendo muito dinâmico, né, professor? Mas às vezes até a interpretação mesmo. E eu fiquei com aquele regime único, mas é um novo regime, né? Então foi falha ali. É um regime misto, né? Exatamente. Tá, então assim, ó, eu não sabia que vocês não conseguiam pelo celular a fazer pesquisa, tá? Ai, desculpe, não é Covid ainda. Então, eu gostaria que para a semana que vem vocês me trouxessem, abrissem essa NBC aqui e me trouxessem alguma coisa, tá? Cada um vai trazer uma coisa e vai falar, tá? O que vocês encontraram sobre essa aqui? Certinho? Posso contar com vocês? Ô, professor, Pode, professora. Oi, consegui lá fazer a pesquisa. o quê, Iago? Pedro? Não seria lá uma das normas? É? Isso, tem estrutura conceitual para elaboração e divulgação da informação contábil, de propósito geral pelas entidades do setor público, estoques, controle interno, depreciação, amortização e exaustão. Seria isso? Quantas abriu ali? Você pesquisou ali, quantas abriu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a princípio. E cada uma delas você aperta e abre quantas? Daí vai abrir bastante. Certeza. Vai dar mais de 40. Tá? Então, para vocês verem, quando a gente diz assim, é impossível a gente ver tudo. Tá? Então, assim, se você é um contador público, você vai se ater a essa daqui, tá? A essa norma aqui, você vai trabalhar aqui. Aí você não precisa se ater a essas outras aqui, vai se ater a essa daqui. E aí você vai abrindo e vai se especializando ali. Ok? Então, eu deixei marcadinho ali. E eu gostaria que você, semana que vem, me trouxessem alguma coisa. Ui, meu Deus, o que eu fiz aqui? Terminou. Terminou a minha apresentação.
Então, ai, que bom que vocês estão aí, todos ficaram ali hoje, estou bem feliz. Deixa eu ver quem foi embora. A Grazi foi embora, Grazi, eu não acredito. A Júlia, a Elisângela, a Larissa, a Natália, o Cleiton e o Pedro. E a Grazi foi embora, eu não acredito. Tá, então, semana que vem a gente se vê. Ô, Ó, professora, oi. me veio uma dúvida. Hum, Se a tua forma de avaliação conta também a participação e a pessoa não consegue visualizar só a aula no momento do horário da aula, mas acessa ela gravada, como que fica daí a participação? quem não consegue vir? Não, é uma indagação, não tô dizendo que eu não É consigo, outra que, pessoa. é que eu tenho, a faculdade tem um sistema que ele manda para o professor, eu acompanho toda como é que eu vou dizer? Eu tenho a desenvoltura de vocês via sistema, que vocês fazem até o tempo que vocês ficam vendo o vídeo, tudo. Eu recebo isso da faculdade. O desempenho de cada aluno. Vocês não sabiam? Não? Não. Tudo, eu tenho tudo isso. Isso é bom saber. Caímos do cavalinho, né, professora? Ah! Caímos do cavalinho. Tem gente que fica 3 segundos. Então, é isso que é a participação, tá? Então, é essa participação que vocês estão aqui, é a participação de vocês nas atividades que tem lá, olhar o material, abrir. Tem gente que. Vou te contar, né? Então, a gente tem eu tenho acesso a isso. Ok? Então, eu deixo o meu super beijo para vocês, um abraço para todos. Então, não esqueçam, o grupo que quiser dar seguimento do artigo do semestre passado para a gente mandar para uma revista, me mande um e-mail, pode ser? Pode ser sim, Pode, professor. combinado. Tá? No e-mail que tá na apresentação de vocês, que vai estar na aula gravada, tá? Beleza. Tá bom. Uhum. Tá? Então, quem quiser quiser dar continuidade, me mande, que daí eu devolvo o e-mail com o que é necessário fazer e a gente vai discutindo, certo? Então, boa noite para todos, um beijo no coração de cada um. Boa noite, professor. Boa noite.